Sabe aquele inimigo silencioso que muitas empresas têm e às vezes nem percebem? É a ineficiência. São só aquelas pequenas coisinhas do dia a dia, sabe? Uma falha aqui e outra ali, que quando a gente soma, vira um ralo gigante de recursos, de dinheiro e acaba freando o crescimento. A ideia aqui é justamente entender como a gente pode identificar e, mais importante, eliminar esse caos. Então, vamos direto ao ponto. A pergunta é, onde é que um negócio está perdendo dinheiro e tempo todo santo dia? Porque, muitas vezes, esses ralos de produtividade, eles estão escondidos. Estão ali, no meio de processos que todo mundo já se acostumou a fazer, virou rotina, só que no final do mês, essa rotina sai muito, mas muito cara. Olha só, aqui estão eles, os 6 grandes vilões da eficiência. Pensa comigo, decisões que demoram uma eternidade para sair porque os dados são uma bagunça. Horas e horas perdidas em tarefas repetitivas que uma máquina podia fazer e os erros constantes que geram retrabalho, um ciclo sem fim. Isso sem falar na desmotivação da equipe, né? Ninguém aguenta trabalhar no caos. E aquele software caríssimo que a empresa comprou e quase ninguém usa direito. E para fechar, as famosas planilhas, que guardam tudo, mas são super inseguras e não dão conta do recado quando a empresa cresce. Tenho certeza que pelo menos um desses pontos soou bem familiar por aí. Ok, identificar o problema já é meio caminho andado, mas e para resolver? Aí a gente precisa de experiência de verdade. E é por isso que a gente vai mergulhar na jornada do Giovanni Pigato, porque é daí que vem a referência para a gente encontrar a solução. E o ponto de partida é um número bem forte, 23. 23 anos de experiência. A gente está falando de mais de 2 décadas na prática conectando tecnologia e negócio. O foco sempre foi fazer a tecnologia trabalhar para a empresa e não o contrário. O que, convenhamos, acontece muito por aí. E isso, gente, faz toda a diferença. E essa experiência toda não surgiu do nada, né? Ela foi construída em bases muito sólidas. A jornada começa lá atrás, dando suporte para gigantes como Gerdau e Ipiranga. Depois, ele se torna instrutor oficial da Microsoft, ou seja, ensinando a usar as ferramentas na fonte. Daí passa a gerenciar projetos internacionais, ganha uma visão global, até que em 2018 ele funda a Facility Tech. E a missão era clara: pegar toda essa bagagem de grandes corporações e levar para pequenas e médias empresas. Democratizar o acesso, sabe? Então, com toda essa bagagem, o que surge é um verdadeiro kit de ferramentas para a transformação. A ideia aqui não é uma fórmula mágica, um tamanho único que serve para todo mundo. Pelo contrário, é um conjunto de soluções pensadas para cada estágio, para cada momento que a empresa está vivendo. E a abordagem é bem clara e direta. Se o time precisa aprender a usar melhor uma ferramenta, tipo Excel, tem a capacitação rápida, simples e direto. Agora, se um líder está com um desafio específico, um problema pontual para resolver, aí tem o foco total, que são sessões 1 a 1. E claro, para as empresas que sentem que precisam de uma mudança mais profunda, mais estrutural, aí a solução é a transformação completa, que vai lá e redesenha os processos desde a raiz. Agora, vamos falar de uma das soluções mais, eu diria, inovadoras aqui, os mini-apps. A proposta deles é quebrar um paradigma, uma ideia que a gente se acostumou. Pensa bem, por que uma empresa tem que se adaptar a um software genérico, complexo, cheio de coisa que nem usa? Não faria mais sentido a ferramenta se adaptar perfeitamente ao jeito que a empresa trabalha? Pois é, e a diferença é gritante. De um lado, a gente tem esses softwares genéricos, super complexos, pesados, com assinaturas caras, que basicamente forçam a empresa a mudar seu jeito de trabalhar. Do outro lado, a gente tem a simplicidade dos mini-apps do Giovanni. Eles são leves, focados no que realmente importa e construídos sob medida para se encaixar no fluxo de trabalho que já existe. E o investimento? É um investimento único e inteligente que a própria eficiência que ele gera acaba pagando. Para não ficar só na teoria, um exemplo bem prático é o MyCar Pro. Ele não é só uma planilha melhorada, não. É como ter um assistente para o seu carro. Ele controla todos os gastos do veículo e, o mais legal, ele avisa qual é a hora certa de fazer a manutenção. Uma solução super simples e direta para um problema muito real. Isso é o mini app na prática. Ok, tudo isso soa muito bem. A ideia é ótima. Mas e os resultados? Funciona de verdade? Porque no fim do dia a tecnologia só faz sentido se gerar impacto real, né? E olha, os dados que validam essa abordagem são bem claros. Se liga nesses ganhos. A gente está falando de mais de 60% de melhoria na performance geral. O tempo gasto em processos internos reduzido pela metade. E uma coisa que é fundamental, 40% a menos de retrabalho diário. Agora para e imagina o impacto disso no fim do mês. Tanto em tempo economizado quanto em dinheiro no bolso. É gigante. Mas, claro, por trás dos números sempre tem pessoas.
O depoimento da Ana Oliveira, que é a diretora de operações, revela uma coisa fundamental. Ela disse que a consultoria foi um divisor de águas, porque tornou visíveis processos que antes eram invisíveis. E só aí foi possível otimizar. É nessas horas que a experiência faz toda a diferença. Aí tem também o depoimento da Beatriz Costa, que é CEO de uma startup. O que ela fala mostra o outro lado da moeda, a parceria estratégica. A mentoria deu a ela a confiança para liderar a expansão tecnológica da empresa dela. Ou seja, o objetivo não é só entregar uma ferramenta e ir embora, é ser um parceiro de verdade, que empodera a liderança. Certo, então qual é o primeiro passo para começar essa jornada de eficiência? A boa notícia é que o processo foi desenhado para ser tão claro e eficiente quanto as soluções que ele entrega. É um processo bem direto e lógico em apenas 3 passos. Primeiro, um diagnóstico. É uma análise super profunda para entender de verdade os gargalos, a realidade da empresa. A partir daí, o segundo passo, uma proposta personalizada. É como se fosse um mapa, um roteiro detalhado feito sob medida. E por fim, o terceiro passo, a implementação. É a execução precisa desse plano. Sempre, sempre com foco total nos resultados. E esse primeiro passo prático tem nome: Diagnóstico Empresarial 360 graus. Pensa nisso como uma oferta de baixíssimo risco e altíssimo valor. É uma análise gratuita que não só descobre onde a empresa está perdendo eficiência, como já entrega um plano de ação personalizado para começar a destravar o crescimento. É, de longe, a forma mais inteligente de entender todo o potencial de otimização que existe ali sem precisar investir nada para começar. Então, para fechar, a pergunta que fica é essa. Será que esses desafios do dia a dia são só problemas para apagar incêndio? Ou será que eles podem ser a matéria-prima para criar uma vantagem competitiva de verdade? Porque, no fundo, a decisão de otimizar, de arrumar a casa, não é só sobre sobreviver no mercado. É sobre criar as condições para prosperar de verdade.